Quer saber o resumo daqueles tópicos que eu considero mais importantes desta obra Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg? Então assiste esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu estou aqui para trazer uma videoaula com os tópicos que mais me chamaram a atenção neste livro Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, do psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg. Então, isso aqui vai ser ao mesmo tempo, uma resenha de livro com as minhas impressões gerais, como também vai ser uma videoaula com aqueles tópicos que eu acho que nós podemos extrair de mais importantes aqui nesta obra para o nosso aprendizado. E, gente, eu tenho essa obra em versão eletrônica no Kindle, tenho essa obra em audiolivro e, recentemente, eu fiz a terceira leitura da versão física do livro. Então, eu vou colocar o link aqui embaixo para caso você queira adquirir. Por quê? Quando o livro ele é voltado para o estudo, para o aprendizado, quando você precisa ler e reler para compreender o tema de forma completa, vale muito a pena você ter a obra física. Então, se você de alguma forma trabalha em contato com as pessoas, ou seja, todo mundo, os meus alunos e alunas que são aí estudantes de direito, eu também tenho alunos e alunas que são psicólogos e psicólogas e assistentes sociais, da pós-graduação. Então, para todos os profissionais que trabalham em contato com gente, com as pessoas, essa obra é muito recomendada. Então, sem mais delongas, vamos aos tópicos que eu julgo mais importantes dessa belezinha aqui. Gente, então vamos lá, eu coloquei essa imagem aí, como uma provocação, comunicação não violenta. O que é como praticar? Vale lembrar, que este autor aí da comunicação não violenta é um psicólogo norte-americano, Marshall Rosenberg, que foi quem aí identificou, a comunicação não violenta, que deu para ela essa abordagem que nós temos hoje e que espalhou aí essa semente, dessa nova proposta aí voltada para a comunicação pelo mundo inteiro. Infelizmente, hoje em dia ele é falecido, mas você encontra muitas informações sobre ele na internet. Nessa foto, ele está com dois fantoches, a girafa, que ficou considerada o símbolo da comunicação não violenta, porque a girafa ela é o mamífero que tem o maior coração, e o chacal, que é uma espécie de lobo que acabou aí por personificar, é o animal que não tem a comunicação não violenta, que não se comunica de forma compassiva. Então ele utiliza aí esses dois bichinhos, nos treinamentos dele. Vale a pena depois você procurar saber mais sobre a comunicação não violenta, sobre Marshall Rosenberg, sempre indo na fonte original. Então pode clicar aqui embaixo se você tiver interesse em comprar este livro. E aí eu começo, com esse dedo apontado aí para você, te perguntando, Claro que esse dedo apontado, assim como a imagem inicial, também é uma provocação. Então, será que você considera a sua comunicação violenta? Será que o que você pensa a respeito disso? Porque nós sempre temos uma tendência de acharmos que o violento é o outro, que o errado é o outro, quem que não está se comunicando de forma adequada é o outro. E aí o Marshall Rosenberg, ele fala na obra, que a primeira proposta para você se comunicar de forma não violenta, para você aplicar a CNV, é você reconhecer que você também é violento em alguma medida, Todos nós somos violentos em nossas comunicações em alguma medida. E aí ele segue, ele apresenta na obra os benefícios de se usar a comunicação não violenta. Então, para Marshall Rosenberg, a comunicação não violenta, ela nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos, e ouvimos os outros. Então, a comunicação não violenta tem muito a ver também com a escuta, tanto quanto com a forma como você se comunica. Então, a CNV nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. As nossas palavras, em vez de serem ações repetitivas e automáticas,
Quando você usa a CNV, as suas palavras tornam-se respostas conscientes, né? Respostas firmemente baseadas na consciência do que estamos percebendo, do que estamos sentindo e do que nós estamos desejando, ok? Então tem a ver com tornar mais consciente a sua comunicação. Aí eu coloquei algumas imagens aí para vocês, né? O que essa imagem te leva a concluir? O que você que está me assistindo diria deste casal? Né? E o que essa imagem leva vocês a concluírem? Né? O que você diria desse grupo de amigos? Né? Será que eles estão brigando por causa da política, que é o assunto de brigas aí do momento? Né? Então, um casal, este grupo de amigos, a gente consegue perceber até pelos gestos deles, né? Apontar o dedo, falar com a mão aberta, apontada para o outro, que eles estão aí utilizando uma comunicação agressiva, uma comunicação violenta, ok? E aí, o Marshall Rosenberg, ele apresenta para nós os que ele chama de 4 componentes da comunicação não violenta. Então, o primeiro componente é a observação, o segundo componente é o sentimento, o terceiro componente são as necessidades e o quarto componente é o pedido. E aí nós vamos falar, gente, em linhas gerais, né? Claro que não é o meu objetivo esgotar esse assunto aqui, são os pontos mais importantes, são as minhas impressões a respeito da obra. A cada um desses componentes nós vamos abordar observação, sentimento, necessidades e pedido. Então, a observação, né, para o Marshall Rosenberg, ele diz o seguinte: a observação, né, nós observamos o que de fato está acontecendo em uma situação. Então é quando você para fazer uma observação consciente do que está acontecendo. Então, quando você... O que você está vendo, né? O que os outros estão dizendo ou fazendo, isso é ou isso não é enriquecedor para a nossa vida? A ideia é que você seja capaz, e aí ele fala que isso é uma coisa muito difícil, gente, ele reconhece essa dificuldade. A ideia é que você seja capaz de articular essa observação, né, sem fazer nenhum tipo de julgamento ou avaliação. Simplesmente dizer o que agrada e o que não agrada daquela situação que você está observando. Então, o que o outro está fazendo, eu gosto, eu não gosto, é ou não é enriquecedor para a minha vida, sem cair na tentação de julgar o outro, né? Isso aí é a observação para Rosenberg. E aí, em seguida, ele explica, né, o sentimento. Né? O que é o segundo componente da CNV, que é o sentimento para Rosenberg. Então, ele fala que nós identificamos como nos sentimos ao observar uma determinada ação. Então, tem a ver com você pensar, o que isso que o outro está fazendo causa em mim? Né? Qual que é o sentimento que o outro me causa? Então, como que você se sente? Você se sente magoado, se sente assustado, se sente alegre, divertido, irritado? Então, primeiro, observar sem julgar. Segundo, pensar no que o outro está fazendo faz com que você se sinta, ok? Em seguida, ele fala que você tem que pensar sobre as suas necessidades, o que você quer do outro, o que você quer diante dessa situação que está sendo apresentada aí pelo outro, né? Então, o terceiro componente da comunicação não violenta tem a ver com você reconhecer qual das suas necessidades, né, estão ligadas aos sentimentos que você identifica aí. Então, você está com uma necessidade de ser aceito, de ser ouvido, você está com uma necessidade de ser respeitado, né? Seria aí o terceiro elemento, o terceiro componente da comunicação não violenta. E aí, para Rosenberg, né, você precisa fazer um pedido. Então, o próximo, né, o quarto e último componente da comunicação não violenta é o pedido. Então, ele fala que, diante do que você observou, sem julgar, diante dos sentimentos que foram despertados em você e diante da necessidade que você tem em relação ao outro, daquilo que foi apresentado, aí sim você vai se comunicar fazendo um pedido.
Então você vai pedir, por exemplo, para que a pessoa, você vai dizer, por exemplo, para alguém que você se sente desrespeitado quando a pessoa fala daquele jeito, que você gostaria, né, que, por exemplo, a pessoa não gritasse. Então o pedido, você sempre vai fazer o pedido para o outro da forma mais específica possível, né? Esse quarto componente da CNV aí, para Rosenberg, ele enfoca o que nós estamos querendo da outra pessoa, né? Para enriquecer a nossa vida ou para torná-la mais maravilhosa. Então, quando você se comunica com o outro, você tem que ser o mais específico possível no pedido, ok? E aí Rosenberg fala, né, que ainda que a comunicação não violenta, ela tem duas partes. Né? A primeira parte é você se expressar de forma honesta por meio dos 4 componentes. Então, em toda a comunicação, você tem que tentar usar esses 4 componentes para nortear a sua comunicação com o outro. E você tem que receber com empatia também o que o outro está te dizendo por meio desses 4 componentes. Aliás, a comunicação compassiva, né, e a empatia são conceitos muito trabalhados aí dentro da comunicação não violenta. E aí, Marshall Rosenberg, ele apresenta aí diferentes situações, né, para as quais a CNV ela pode ser aplicada, a comunicação não violenta. Então ele fala que a comunicação não violenta pode ser aplicada para relacionamentos íntimos, para famílias, para escolas, né? Em organizações ou instituições, em sessões de terapia e de aconselhamento, em negociações diplomáticas e comerciais, né? Em disputas e conflitos de toda natureza. Então eu sempre falo com meus alunos e alunas do direito que a comunicação não violenta ela é um elemento indispensável para você trabalhar aí no âmbito das formas consensuais de solução de conflitos, né? Então, quem está envolvido com as formas consensuais, quem quer promover um ideal de justiça sem depender, sem necessariamente passar pelo poder judiciário, então advogados, advogadas, conciliadores, mediadores, né? Pessoas que estão envolvidas aí em negociações, todas elas precisam dominar a comunicação não violenta. E aí, né, o Marshall Rosenberg, ele apresenta na obra para nós, né, algumas estratégias para nós nos comunicarmos de forma não violenta. Então eu coloquei, gente, isso aqui é um resumo. Para você entender a comunicação não violenta, você tem que ler a obra. Mas eu coloquei aqui os tópicos que eu acho mais importantes. Então ele fala que uma das formas de você se comunicar de forma não violenta, né, um dos meios é não fazendo julgamentos. E aí ele fala, né, que analisar o outro é, na realidade, né, uma expressão das nossas necessidades e dos nossos valores. Classificar e julgar as pessoas estimula a violência. Então, quando eu julgo o outro, né, esse ato de julgar diz mais sobre mim do que sobre o outro. Então, não fazer julgamentos. A pessoa, gente, quando ela... Isso aí já sou eu, Camila, que estou falando. Não é mais o Marshall Rosenberg. A pessoa que tem uma determinada visão política que pode ser diferente da sua, né? Geralmente os conflitos ocorrem quando existem diferenças de ponto de vista, uma outra visão religiosa, né? Uma outra visão de mundo, diferentes opiniões sobre a forma certa ou errada de criar filhos, né? Diferentes opiniões, por exemplo, sobre a pandemia. Antes de nós julgarmos o outro, porque a posição dele é diferente da nossa, a gente tem que pensar que essa pessoa ela tem uma opinião, uma visão com base nos ambientes que ela vive, em que ela frequenta, com base na família dela, na forma como ela foi criada. E aí você tem que pensar que se você nascesse na família do outro, né, se você tivesse aí frequentado os lugares que o outro frequentou, lido os livros que o outro leu, se a sua experiência de vida fosse a do outro, você possivelmente teria a mesma linha de pensamento que ele está apresentando que conflita com a sua. Então, Marshall Rosenberg diz que quando você julga, quando você analisa o outro, isso tem mais a ver com a sua visão, com a sua forma de ver o mundo do que com a do outro. Então, nada de classificar, né, julgar e rotular as pessoas, porque isso serve para você estimular e criar situações de violência. E aí, Marshall Rosenberg fala também que a CNV tem muito a ver com você assumir a sua responsabilidade.
né? Então, uma outra forma de praticar a comunicação não violenta é não negando a sua responsabilidade. Então, a nossa linguagem, né, ela tende a obscurecer a consciência da responsabilidade pessoal. E aí ele fala, é muito interessante essa parte do livro, né, porque eu acredito muito na autorresponsabilidade. Ele fala que nós podemos substituir uma linguagem que implique falta de escolha por outra que reconheça a possibilidade de escolha. Então, se ele fala assim, eu não gosto de fazer isso no meu trabalho, mas eu faço porque eu sou obrigado, obrigada, né, no meu caso. Aí Rosenberg, ele fala para você substituir. Ele fala assim, olha, eu faço isso no meu trabalho porque eu estou optando por fazer isso porque eu quero manter o meu emprego. Né? Então, se eu quero manter o meu emprego, porque eu preciso de dinheiro, eu preciso da estabilidade que ele me proporciona, eu vou executar uma determinada ordem, ainda que eu não goste, que eu não concorde, mas é porque eu quero manter o meu emprego. Então ele fala para você fazer essa substituição, né? Ao invés de falar assim, eu tô fazendo isso porque eu sou obrigado, não, você tá fazendo isso porque você quer. Tem uma motivação por trás desse querer, né? Que, como eu falei, pode ser dinheiro, pode ser status, pode ser estabilidade, mas de alguma forma você quer. Então ele coloca isso aí. Rosenberg fala ainda, né, que uma outra forma de você se comunicar de forma não violenta é sabendo lidar com mensagens negativas. Então, julgamentos, críticas, interpretações dos outros, né, são todas expressões alienadas das nossas necessidades. Então, quando o outro vem me julgar, quando o outro profere palavras negativas contra mim, ele também está com necessidades que não estão sendo satisfeitas, né? Se você diz pro outro assim, você não me compreende, na verdade o que você tá querendo dizer é que você não tá tendo a sua necessidade de ser compreendido, satisfeita, né? Então não é o outro que não tá te compreendendo, é você que tem uma necessidade de ser compreendido que ali naquele momento não está sendo satisfeito. Então quando você coloca dessa forma, né, você muda a perspectiva da comunicação. Marshall Rosenberg fala também que você deve usar uma linguagem de ação positiva. Então, formular pedidos para o outro, né? O pedido é o quarto componente da CNV, de forma clara, de forma positiva, com ações concretas. Então, ao invés de, por exemplo, se eu quero que o meu marido chegue mais cedo do trabalho, né, para assistir um filme comigo, ao invés de eu falar assim, amor, não chega tarde do trabalho, porque eu quero assistir um filme com você, eu estou formulando um pedido negativo, eu estou reforçando o que eu não quero que ele faça. Então, para a gente poder traduzir isso aí, né, refazer essa frase utilizando a CNV, eu poderia falar assim, amor, eu gostaria que você chegasse cedo em casa na sexta-feira amanhã para a gente assistir um filme juntos. Então, note que houve uma inversão aí, né? Você nunca faz pedido na negativa. Mãe, às vezes, faz muito isso com o filho, né? Não tem filhos, mas ele dá vários exemplos nesse sentido. Ao invés de dizer para o filho, não deixa a roupa espalhada, ou não deixa as vasilhas se acumularem na pia, a mãe tem que dizer, eu gostaria que você lavasse as vasilhas, né? Depois da sua refeição. Ou eu gostaria que você colocasse as roupas no cesto. Então, trocar a linguagem negativa pela positiva. Porque uma linguagem vaga, né, favorece a confusão interna quando você reforça aquilo que não é o que você quer passar, ok? Rosenberg fala também que você tem que fazer pedidos de forma consciente. Então, pode não ficar claro para o ouvinte o que você quer que ele faça quando você expressa os seus sentimentos. E aí, gente, expressar o sentimento é importante, ok? Só que você precisa expressar o sentimento e fazer a solicitação. Então, você tem que aí trabalhar com as duas coisas para reforçar, né, essa comunicação não violenta. Então, a mãe poderia dizer para o filho, eu me sinto chateada quando você não, por exemplo, lava a vasilha, lava a louça depois das refeições. Então, eu gostaria que você lavasse a louça depois das refeições. Então, fazer uma solicitação, expor o sentimento por trás, mas não simplesmente expor o sentimento ou não simplesmente fazer a solicitação, né? O ideal aí é que você utilize os dois. Marshall Rosenberg também fala que é importante manter a empatia. Então, quando você permanece com empatia, né, você acolhe o outro, né, você atinge níveis mais profundos do outro. A empatia, ela acaba com a tensão, né, ela faz com que
o fluxo das palavras, né, ele chegue ao fim, ok? Aí o Rosenberg ele fala uma coisa muito interessante, né, que é mais difícil ter empatia em relação àquelas pessoas que parecem ter poder, status, né, ou mais recursos financeiros. É mais difícil a gente ter empatia em relação àquelas pessoas, por exemplo, que de alguma forma estão em um grau hierárquico superior em relação a nós. E aí ele fala que a gente diz muita coisa, né, quando nós simplesmente paramos para escutar os sentimentos e as necessidades das outras pessoas. Ele também apresenta na obra dele várias situações em que a empatia ela é utilizada para afastar o perigo. Então ele fala que quando a gente escuta, né, os sentimentos e necessidades das pessoas, a gente para de vê-las como monstros, e que é muito mais difícil a gente ter empatia também com aquelas pessoas mais próximas de nós, né, familiares, cônjuges, amigo íntimo, ok? Ele também fala que a CNV é uma forma de autocompaixão, né? A primeira pessoa com quem você tem que praticar a comunicação não violenta é você mesmo. Então não use uma linguagem agressiva, uma linguagem severa para falar com você mesmo. Se acolha, seja bondoso com você mesmo. Muitas vezes a gente trata nós mesmos piores do que nós tratamos aí qualquer pessoa. Então evitar dizer eu deveria ter feito isso, eu tinha que ter agido de outra forma. Né? Julgamentos de si mesmo são todas expressões trágicas das nossas necessidades que não estão sendo satisfeitas, ok? Aí eu já até dei esse exemplo, né? Ele fala que é bom você substituir eu tenho que fazer por eu escolho fazer. Então, eu tenho que fazer isso porque o meu chefe mandou. Não, você escolhe fazer isso porque você quer manter o emprego, porque você julga que é importante manter o emprego. Então, ele também fala em relação a isso aí. E aí ele fala que você tem que cultivar a consciência por trás de nossas ações, né? As nossas ações elas vão ter sempre uma motivação e é importante que você reflita sobre essa motivação. E essa motivação pode ser dinheiro, pode ser para obter aprovação, para evitar punições, para evitar a vergonha, para evitar a culpa, por dever, né? Diferentes aí motivações. Ele fala ainda na obra dele sobre a raiva, né? Toda raiva tem um âmago que serve à vida. Ele fala que você tem que utilizar a raiva como um chamado para despertar. E a violência, né, ela tá ligada à raiva porque ela vem da crença de que as pessoas que nos causam sofrimento, né, elas merecem ser punidas, elas merecem ser penalizadas de alguma forma. E aí, Rosenberg fala, né, que a gente tem 4 opções quando a gente escuta uma mensagem difícil. A gente pode culpar a nós mesmos, a gente pode culpar os outros. Nós podemos optar por perceber, por refletir sobre os nossos sentimentos e necessidades ou, né, podemos também optar por perceber e refletir sobre os sentimentos e necessidades da outra pessoa, ok? E aí, ele dá uma dica, né, ele traz pra gente 4 passos, 4 orientações para você expressar a raiva. Então, quando você estiver com raiva, a comunicação não violenta, gente, ela não é só para você ser passivo, né? E sim para você se comunicar de uma forma mais clara e mais empática. E aí ele dá 4 passos para você expressar a raiva, né? Primeiro você para e respira. Primeiro você para e respira. Então você tenta manter o autocontrole, ok? Você identifica quais pensamentos que estão julgando as pessoas. Você se conecta, né, com as necessidades, você expressa os sentimentos e necessidades não atendidas diante dessa situação para o outro. E aí, né, fica aí a mensagem final: quanto mais nós escutamos os outros, mais eles nos escutarão, né? Então exercite a escuta empática antes de exercitar a comunicação. Escute para ser escutado. Ok? Gentileza gera gentileza. Muito obrigada pela atenção até aqui. Então, as minhas impressões e tópicos mais importantes sobre essa obra, pode clicar aqui embaixo se você tiver interesse em adquirir. Um grande abraço e até mais.